O conteúdo novo que a gente vai ter para a aula de hoje é dividido em duas partes, porque são duas partes afins, assim, né? Essa primeira aqui, a gente vai ver sobre circuitos reguladores de tensão e limitadores de corrente, usando os transistores bipolares, né? Que é o nosso tema principal que a gente está tratando até aqui. Transistores, NPN, PNP. Uma outra parte, depois, segunda metade da aula, a gente vai olhar sobre outros tipos de componentes eletrônicos, que são uma classe de componentes chamados tiristores. Cuidado, não são transistores, não foi um erro de escrita aqui, são tiristores. Eles são componentes que têm, em geral, quatro camadas, tipo P, N, P, N, não só três. E aí eles têm umas características diferentes. A gente vai abordar só três desses componentes e vai ver alguns exemplos de uso, onde usa, como usa. Mas são componentes que têm usos bem específicos e algumas aplicações. O transistor em si ele tem um uso mais geral, você consegue aplicar em mais coisas. Por isso que a gente abordou durante mais tempo transistores nessa disciplina. Vocês já entenderam ou já viram em algum momento o que é essa limitação de corrente de alguma fonte? Naquele capítulo lá que a gente estudou fontes de alimentação, a gente viu lá com transformador, com regulador linear, com regulador fonte comutada, com um diodo Zener, né? Mas a gente nenhuma delas a gente abordou essa função de limitação de corrente. E em alguns casos é interessante ter fontes que limitem a quantidade de corrente que ela fornece. No exemplo ali, a própria porta USB do computador ou um carregador do celular, uma porta USB, em geral ele tem uma corrente máxima que ele consegue fornecer, amperes, né? E se eu fizer um curto-circuito entre os pinos de saída dele, por exemplo, uma carga que tem 0 ohms, ele vai fornecer no máximo aquela corrente ali. Ele não vai fornecer mais que 500 miliamperes, depende do carregador, ou mais que 1 ampere ou 2 amperes, carregador de alta capacidade. Isso está aí tanto para proteger ele de sobrecarregar, existir uma corrente maior vai dar mais perdas nele, pode queimar ele, como também para não danificar coisas externas. Daqui a pouco tu tá com um cabo do celular estragado, daqui a pouco estragou o conector do celular lá dentro e deu um curto-circuito. Tu não vai causar um dano externo aí. Então essa função de limitação de corrente é bem comum. Outros dois exemplos de aplicação de limitação de corrente são quando se alimenta motores, no nosso caso seriam motores de corrente contínua. Se tu for bloquear o eixo ou tu botar um torque muito alto, que possa diminuir a rotação dele, quase parar ele, é interessante que se limite a corrente, porque a impedância do motor de corrente contínua, quando se trava ele, ela vai para um valor muito baixo. Isso causaria uma corrente enorme circulando por ali até sobreaqueceria o motor e iria queimar. Então, limitar a corrente é interessante. Outra coisa é, lembram lá, tinha até uma tarefa sobre isso aí, sobre LEDs, e eu disse, num momento lá, falando na teoria sobre LEDs lá, eu disse que ó, quase todas as fontes que alimentam LEDs, ela tem uma característica de fonte de corrente, ela limita a corrente aplicada. Porque o LED tem uma tensão de acionamento variável. À medida que ele esquenta e esfria, muda a tensão, aquela tensão de threshold, a tensão necessária para ligar ele. Muda ali centenas de milivolts, mas é suficiente para quase dobrar a corrente que vai circular nele. Eu digo assim, um LED, se eu ligar ele direto com uma tensão contínua, com uma fonte que não é feita para ligar em LEDs. Eu ligo uma fonte de tensão contínua, 12 volts. Vamos dizer para um LED que diria 12 volts também. No início ele vai consumir uma corrente baixa, mas à medida que ele aquece o LED, ele tende a diminuir aquela tensão e ele vai começar a consumir cada vez mais corrente. Isso não é desejado, né? A gente quer que a gente ligue o LED e tenha uma quantidade de luz constante o tempo todo, não quer que fique variando a corrente que circula por ele. Então, uma fonte para acionar um LED é interessante que ela tenha a limitação da corrente que ela fornece. E outro caso é todos aqueles acidentes que podem acontecer, mau uso do usuário, ou até esse exemplo que eu falei, ó, se fizer um curto-circuito numa porta USB, ela vai fornecer no máximo uma determinada corrente, ela não vai fornecer 50 amperes. Pode acontecer em qualquer momento, pode quebrar um cabo, o usuário pode botar algum dispositivo metálico ali dentro. Então, em alguns tipos de aplicações, a carga pode ter um comportamento ruim e pode necessitar essa limitação. Eu botei como exemplo aqui, tem um canal no YouTube que eu acho bem curioso, que é desse engenheiro aqui, Mediz Sagdar, que se eu não estou enganado, ele é ucraniano. E esse
Esse cara ele faz vários experimentos assim. É bem sátira, é bem humor o canal dele, esse Electro Boom, porque ele sempre explode alguma coisa, ele sempre queima alguma coisa na hora de fazer o experimento dele, intencionalmente, mas ele mostra várias coisas legais também. Ele mostra alguns princípios, ele fala sobre, às vezes, coisas que as pessoas acreditam sobre a energia elétrica que não são verdade, ou outras coisas que as pessoas não sabem e podem ser perigosas. É bem curioso, assim, o canal dele tem uns vídeos bem cômicos, mas ao mesmo tempo ele envolve também ciência, um pouco de eletrônica, um pouco de circuitos elétricos junto. Um pouco de eletromagnetismo também. O único problema, o canal é em inglês, então se alguém entende um pouquinho de inglês, pode tentar lá, porque ele também não fala inglês como língua nata, então ele fala razoavelmente devagar, ele tem um vocabulário mais lento, assim. Então, o Electroboom é um canal no qual tudo acaba em problema. Eu trouxe você como um exemplo, porque realmente ele faz uma sobrecarga, uma sobrecorrente, um curto-circuito em alguma coisa durante os experimentos dele. Já comentei aqui o motivo de se ter esse controle da corrente no circuito, que é tanto para evitar que ele se danifique, como outras coisas externas se danifiquem. É interessante esse controle de corrente. Quando a gente fala que a fonte limitou a corrente na saída, geralmente também pode ser referido como operar com uma fonte de corrente constante, que é qualquer fonte de elétrica que a gente vai pegar. Boa noite, Gustavo. Qualquer fonte elétrica que a gente vai pegar, em geral, ela é caracterizada pela tensão dela. A gente viu lá na parte de circuitos relacionados com eletrônica, lá de fonte de alimentação, que é uma fonte de 12 volts, uma fonte de 9 volts. Geralmente é a tensão de saída que é a característica. Então a gente diz que é uma fonte de tensão contínua, né? Ela fornece sempre a mesma tensão entre os dois terminais. A não ser na condição no qual possa ser necessário limitar a corrente de saída, porque, caso extremo, alguém fez curto-circuito nos terminais, mas pode ser que está com um mau funcionamento, pode ser pela questão de estar alimentando um LED que tem uma impedância variável e vai consumir mais corrente daqui a pouco. Então a gente pode dizer que quando ela deixa de fornecer os 12 volts, porque a corrente consumida é muito alta, ela está operando como uma fonte de corrente constante e não como uma fonte de tensão constante. Eu só estou dizendo isso porque esse é um vocabulário comum, se chamar que ela está, nessa condição, a fonte está operando como uma fonte de corrente constante e não mais como tensão constante, porque ela vai diminuir a tensão entre os terminais. Se é uma fonte de 12 volts e eu fiz um curto-circuito nela, eu botei um resistor de 1 ohm só ali, consumiria uma corrente enorme. Ela vai diminuir a tensão entre os terminais para que a corrente que esteja sendo fornecida fique dentro dos parâmetros que ela suporta. Não são todas as fontes que implementam isso. Se a gente comprar uma fonte mais simples para um eletrônico, para alguma coisa em casa, mesmo que seja eletrônica, talvez ela não implemente isso. Ela vai fornecer um monte de corrente na saída. Se eu botar uma carga maior do que ela suporta, se eu fizer um curto-circuito mais ainda, provavelmente até romper um fusível dentro dela, até ela queimar ou até derreter o fio que eu botei ali, se ela não tiver essa opção de operar como fonte de corrente constante e limitar a corrente fornecida. E aí eu botei, ó, vocês sabem onde isso vai chegar. Os transistores bipolares, como a gente já viu, eles são ótimos em controlar a corrente que é fornecida, né? Boa noite, Leonardo. Leonardo e Gustavo chegaram há pouco aqui. Nós estamos vendo dois assuntos relacionados com isso aqui, conteúdo da aula de hoje, que são limitadores de corrente ou, como a gente estava olhando aqui, fonte com corrente constante. E a gente vai ver em seguida também como fazer uma fonte com tensão constante, que é essa primeira parte da aula. Fonte com tensão constante e corrente controlada ou corrente constante. Na segunda parte da aula a gente vai ver sobre outros componentes eletrônicos da classe do tipo de tiristores, que não são transistores. Então, depois que a gente entendeu esse conceito de limitar a corrente, significa que quando a carga tem uma resistência muito baixa, uma impedância muito baixa, e ela vai, com a tensão nominal nos terminais de saída, gerar uma corrente muito alta, além do que eu desejaria, ou além da capacidade da fonte, as fontes de tensão costumam limitar a corrente, operando então como uma fonte de corrente constante a partir daquele momento. Para diminuir a corrente que ela fornece para a carga, obviamente que ela diminui a tensão na saída.
Pela lei de Ohm a gente já vê isso, né? Pela lei de Ohm, se eu diminuir a tensão, eu vou diminuir a corrente. Então, o que isso acontece para limitar a corrente fornecida a um determinado dispositivo é diminuir a tensão. Ela deixa de ter aquela característica que a fonte normal tem, as fontes de alimentação que a gente viu, tensão constante, e ela passa a barrar, então, diminuir a tensão para diminuir a corrente máxima fornecida. A gente vai ver primeiro o regulador de corrente que a gente vai ver é um regulador que usa um diodo Zener como referência de corrente. Esse é o circuito básico descrito aqui de forma elementar. A carga ou os terminais dele vão estar exatamente aqui onde diz load, que é a carga. E aqui serão os terminais da fonte. Se a gente for pegar uma fonte de fato, isso aqui vão ser terminais na carcaça e a gente vai conectar do lado de fora o que a gente quiser. A gente pode botar um resistor e um indutor do lado de fora da fonte aqui. Ó. Mas só para contar no circuito, ele tem um bloquinho chamado de load aqui, carga. O que de fato faz o controle da corrente, ou que limita a corrente máxima fornecida pela fonte, é esse conjunto aqui de baixo, que tem esse transistor bipolar, que é um tipo NPN, esse resistor R2 e esse diodo Zener aqui. O grande princípio por trás da operação disso aqui é que imagine que não existisse o Q1 ainda. O grande princípio é que esse R2 está em série com a carga. R2 e load aqui. Nesse nosso caso, toda a corrente que passa pela carga, pode ser a que saia pelos terminais aqui e passe por uma carga externa e retorne, ela vai passar por R2 também. Isso é importante para nós, para chegar numa conclusão. Se a gente olhar, em R2 a gente respeita a lei de Ohm. Então, quanto maior a corrente que passa pela carga, maior a corrente que passa em R2 também, maior vai ser a tensão que surge em cima de R2 aqui, pela lei de Ohm. Tensão é resistência vezes corrente. Então, o primeiro ponto para conseguir controlar que a corrente fique dentro dos parâmetros que a gente quer, a gente precisa medir ela. Então, esse R2 faz exatamente isso. Ele recebe a corrente que passou pela carga, que aqui está nesse bloquinho representado. A corrente passa pela carga, passa por esse transistor Q1 que está em série para funcionar como o elemento que vai controlar. E ao passar por R2, ela cria uma queda de tensão, V, vou chamar de V2 aqui, V2, que é resultado da lei de Ohm passando por R2. R2 vezes corrente passando pelo R2. Como se R2 fosse um sensor, assim. Maior tensão em cima do R2 significa que está passando maior corrente na carga. Mas como é que é a operação disso aqui? Por que tem esse diodo Zener aqui do lado? Me explica agora. Imagine que esse circuito está cortado aqui no meio. Separei ele fora aqui. Lá quando a gente viu diodos, vocês lembram qual era a característica? O que o diodo Zener fazia? Se eu tivesse simplesmente aqui uma tensão de alimentação, 30 volts, um resistor e um diodo Zener aqui, que está na condição reversamente polarizado. Positivo está no catodo, negativo do anodo. O que acontecer? Qual seria o comportamento se eu não tivesse o transistor? Olha só. Do lado de cá não existe o circuito agora. Esqueçam ele. Só um resistor em série com diodo Zener. O que gerava nesse terminal do centro aqui? Ou terminal do catodo do diodo Zener? Qual seria a tensão resultante ali? E aí, vocês são os estudantes aqui, me digam aí, se eu não tiver nada dessa parte do circuito que está à direita aqui, só o resistor em série com esse diodo Zener, o que acontece? Que tensão que vai surgir aqui nesse nó central? Vamos revisar aí, lá diodo Zener, vamos voltar lá atrás. O diodo Zener, ele trabalhava reversamente, que é essa polaridade, positivo em cima, negativo embaixo, para que ele entrasse em condução ao atingir a tensão típica dele. A tensão típica do diodo Zener é a tensão que você leu nele, que você está lendo na embalagem dele, ou de repente a tensão que o fabricante diz que é a tensão característica dele,
Que extensões tem? Ah, tem 4.7 volts, tem 8 volts, 12 volts, 20 volts, 22 volts. Isso significa que quando tiver essa tensão característica em cima, exatamente a diferença entre o terminal positivo e negativo aqui, vamos dizer 12 volts, se for um Zener para 12 volts. Ele entra em condução, ele começa a conduzir uma grande corrente. Grande, dezenas de miliamperes talvez. De forma que causa uma queda de tensão em R1. E não importa qual a tensão que tem aqui em cima, se tiver 30 ou 40 volts aqui em cima, ele vai consumir mais corrente porque ele só suporta 12 volts em cima dele. Depois disso, ele começa a drenar maior corrente até que fique só 12 volts no terminal dele. Então, o diodo Zener, até mesmo a gente viu lá uma fonte que funcionava baseada exatamente em existir um diodo Zener. A fonte tinha a característica, olha, o diodo Zener drenava toda a corrente que sobrasse, desde que tivesse 12 volts ou a tensão Zener dele entre os terminais dele. Esse circuito de controle de corrente, ele também parte desse princípio. Ele parte do princípio que a tensão desse nó aqui vai ser praticamente constante. Quem vai garantir isso é o diodo Zener. Ele vai drenar quanto mais corrente for necessário para que a tensão fique constante aqui no meio. Tá, partimos de uma coisa. Isso a gente pode chamar de referência. Olha, é uma coisa que é constante. Não importa se a alimentação for 30, for 50 volts, vai manter 12, vai manter 4. A tensão que eu escolher o componente aqui. A gente vai ver um exemplo depois no circuito que eu escolhi um que, se não estou enganado, é 4.7 volts. Quer dizer, se estiver operando com uma tensão superior a essa 4,7 volts aqui em cima, obviamente 5, 8, 10, 20 volts em VS aqui em cima, ou alimentação, aqui nesse terminal vai ter 4.7 volts o tempo todo e o diodo Zener vai consumir mais corrente até que garanta que fique só 4.7. Não suba. Tá, mas vamos ao ponto aqui. Se aqui é praticamente 4.7 o tempo todo, ou a tensão que seja dele, qual a característica dessa junção aqui entre base e emissor do transistor Q1? Já viu isso aqui pelo menos umas 10 vezes, desde quando a gente começou a estudar transistores. Qual é a característica daquela junção ali? Ela se comporta como se fosse um diodo, né? Uma junção entre base e emissor de um transistor de junção. Então ela tem praticamente 0,7 volts o tempo todo. Ó, se a gente está fixando duas coisas, olha só. O diodo Zener trabalha de forma que aqui fique uma tensão constante, no exemplo 4.7. A diferença de tensão entre a base e o emissor desse transistor, enquanto ele estiver ligado, vai ficar em torno de 0,7 volts também. Olha que interessante. Quer dizer que aqui embaixo vai ter algo em torno de 4 volts, nesse nó aqui, que é o nó do emissor. É algo próximo a esse valor, já que o diodo Zener garante uma determinada tensão lá em cima e tem uma cada tensão 0,7 aproximadamente ali. Eu posso escolher outro diodo Zener com tensão maior, vai ter uma tensão resultante maior nesse nó de baixo também. Qual é a condição para que haja 4 volts aqui em cima desse resistor R2? O que tem que ter no resistor R2 para surgir 4 volts ali? No Brasil tem muitas leis que não se respeitam, mas a lei de Ohm a gente segue respeitando. Tensão é resistência vezes corrente. Então, para ter tensão de 4 volts em cima de um resistor, eu tenho a resistência dele, R2, resistência dele. Eu tenho que ter uma corrente circulando em cima desse resistor. Veja, a gente está fazendo só análise aqui, ó, dessa malha de baixo, sendo que tem 4,7 volts nesse nó, por causa da tensão do diodo Zener, a queda de 0,7, aqui vai ficar no máximo em torno de 4,0 volts no nó do emissor. Para isso, para que realmente fique 4 volts ali, tem que ter uma corrente circulando. Essa corrente é o resultado de a tensão 4 volts dividido por a resistência desse resistor. Vejam bem, essa é a condição que vai ser atingida quando tiver tensão suficiente em Q1 para que ele opere como um amplificador e ele consiga, de fato, regular a corrente. Pode ser que eu vou operar
esse meu circuito, e quando não estiver nessa condição de corrente muito alta, eu estou com os terminais abertos, não tem nada ligado aqui, um exemplo. Não tem corrente nenhuma. Então não vai ter uma corrente para circular entre coletor e emissor desse Q1 para causar essa queda de tensão de 0,4 volts aqui em cima da R2. Aí simplesmente ele não está operando como regulador de tensão. Se não tiver carga nenhuma ligada, ou a carga for uma resistência bem alta, não vai ter corrente alta o suficiente para gerar esses 4 volts aqui em cima do R2. E ele não vai estar limitando a corrente, ele vai funcionar como uma fonte de tensão constante, vai fornecer toda a tensão, quase toda a tensão da carga, ele vai fornecer para, desculpe, quase toda a tensão da alimentação. Vai surgir entre os terminais da carga, praticamente. Mas na condição em que tem uma carga, que é uma carga pequena e que está consumindo bastante corrente, vai se estabelecer essa operação aqui, em que o diodo Zener vai manter uma tensão constante e no momento em que surgir ou for atingida essa condição de operação, tantos volts aqui em cima da R2, a corrente máxima vai ser a tensão que surge ali dividido por R. A tensão que surge ali, naquele nó, é a tensão do Zener menos a queda de tensão entre base e emissor, que é V Zener, eu vou botar VZ, menos 0,7, ou tensão entre base e emissor do Q1. Assim que eu calculei a tensão aqui em cima desse resistor R2, dividido pelo próprio valor do R2. Essa vai ser a corrente máxima que vai circular. Por quê? Vejam bem, por que o Q1 vai limitar? Se circulasse mais corrente do que isso, lei de Ohm, é uma lei que se respeita. Se estivesse circulando mais corrente que isso, teria que ter mais tensão naquele nó ali, né? Se tem mais corrente circulando, porque 1 está circulando por R2 também, a tensão vai ficar mais alta do que 4 volts naquele nó em cima do R2. É a lei de Ohm. Se a tensão ficar mais alta, o diodo Zener não vai gerar uma tensão mais alta por causa disso. Não vai ter um efeito nesse sentido reverso aqui, do R2 causar uma indução de tensão maior aqui. Não vai acontecer. O diodo Zener vai manter só uma tensão constante. Quem é que vai sofrer as consequências? A tensão entre base e emissor vai diminuir. O transistor vai ser comandado a reduzir a tensão entre base e emissor, que vai diminuir a corrente que circula pela base dele em função disso, por diminuir a tensão entre base e emissor. Diminuindo a tensão entre base e emissor, ele aperta, desliga um pouco, diminui a corrente que está passando, porque aí, diminuindo a corrente que ele permite passar, diminui aquela tensão em cima do R2, volta a ser 4 volts aqui, e a tensão entre base e emissor se estabelece a tensão que ele realmente quer para operar. Esse é o princípio porque como se relaciona a tensão do diodo Zener com essa resistência e com esse transistor aqui. Não se preocupem em copiar esse desenvolvimento matemático, ele está exatamente aqui embaixo, reproduzido nesses passos. A gente analisa essa malha aqui de baixo, analisando as escalas de tensão dessa malha. A gente vai ver que a corrente máxima que vai circular é a tensão do diodo Zener, eu chamei de VZ, menos a tensão entre base e emissor de Q1, que é praticamente constante, tipicamente 0,7 volts, dividido pela resistência, tudo isso entre parênteses, dividido pela resistência R2, que é aquela que funciona como se fosse um sensor de corrente. Maior corrente circula, tem uma maior tensão em cima dela. Esse circuito ainda tem algumas limitações aí. Porque se a gente for fazer análise da operação dele, entre esses dois terminais aqui, mesmo que eu não esteja operando limitando a corrente, sempre vai existir, no mínimo, uma tensão pequena entre coletor e emissor do transistor aqui, que pode ter 0,2, 0,1 volts, e vai ter esse resistor que vai ficar em série com a carga, com a corrente principal que circula pela carga. Se aqui eu tenho os dois terminais, né, no meu circuito, a corrente sai da fonte de alimentação, vai passar por uma carga, pode ser essa aqui do bloquinho ou pode ser outra que está conectada externamente aqui, vai voltar,
vai passar por esse transistor Q1, que vai ter uma queda de tensão mínima ali, 0,1, 0,2 volts, e esse resistor. Então, essa fonte ela não consegue fornecer toda a diferença de tensão entre alimentação positiva e terra aqui, não surge a mesma tensão entre os terminais de saída. Surge uma tensão um pouquinho menor. Então, vamos dizer, isso aqui é uma pequena perda que ela sofre. Em troca do fato dela conseguir controlar a corrente quando é exigida corrente demais. Outra limitação dela é que, uma vez que em cima do transistor Q1 existe uma corrente, que é a corrente máxima que vai circular nele, e quando ele entrar nessa operação em que ele vai segurar ou limitar a corrente, vai ter tensão e corrente simultaneamente em cima dele. E não é uma tensão pequena, 0,1, 0,2 volts. No caso extremo, ele pode ter que ele sozinho limitar toda a tensão da alimentação. Imagina se eu faço o curto-circuito aqui direto. Nesse caso, o transistor Q1 vai limitar, ele vai ter que ter toda a tensão da alimentação praticamente sobre Q1. Uma pequena parte vai ficar, a tensão vai ficar sobre R2 também. Mas a maior parte vai ficar simplesmente o transistor Q1 suportando. Então tem tensão e tem corrente simultaneamente. Dá uma determinada potência em cima dele. Então, em geral, esse transistor aqui ele vai ter que ser ligado no dissipador de potência, porque ele é dimensionado para a máxima potência, que é a tensão máxima de alimentação, vezes a corrente máxima que ele vai fornecer nos terminais. Então, são as duas grandes limitações desse circuito. Mas, dentro da sua simplicidade, ele é bastante interessante para se utilizar. Eu tenho aqui montado esse mesmo esquema, o mesmo circuito, que é esse circuito limitador de corrente, e eu deixo para vocês também, lá em material de apoio, na página principal do Moodle, limitador de corrente.asc. Tá pronto, está montado já, é só abrir e simular ele. Eu vou abrir aqui agora no meu LTSpice para a gente olhar o comportamento disso aqui e trocar as cargas para ver o que acontece quando a gente bota uma carga com uma impedância muito pequena e ele tem que limitar a corrente na carga. Escolhi o transistor Q1 como um velho conhecido de vocês, o BC547. Esse aqui é um transistorzinho, aquele que a gente viu várias vezes já. É um transistor que é para uma baixa corrente, ele é só até meio ampere, 500 miliamperes. Mas ele dá para o gasto, sim, em várias aplicações. Inclusive, aqui como exemplo, funciona bastante bem nesse nosso circuito com limitação de corrente. Então, vocês já conhecem bem esse BC547, a gente viu várias vezes, a gente já viu inclusive a folha de dados dele, a gente procurou características dele. Eu escolhi aqui um diodo Zener, que é o diodo Zener do mesmo valor que eu usei como exemplo em aula, que ele tem 4,7 volts. Se a gente observar esse arranjo como está feito aqui, com resistor de 12 ohms, que R2 é 12 ohms, tensão Zener 4,7, olhando a expressão aqui de baixo, tensão Zener 4,7, tensão entre base e emissor de Q1 é em torno de 0,7, então esse numerador fica 4, e R2 12 ohms, fazendo os cálculos por essa expressão, eu espero que 4 por 12, a corrente máxima seja 333 miliamperes, que vai ser fornecida. Para que a corrente máxima fosse 333 miliamperes, eu tenho alimentação no meu circuito em 35 volts. Aqui, ó, entre alimentação e terra. 35 volts. Para que fosse 333 miliamperes, a corrente máxima, lei de Ohm, tensão, resistência vezes corrente, né? Eu tenho 35 volts. Qual seria a resistência que eu teria que utilizar como carga para que fosse 0,333 ou 333 miliamperes a corrente máxima consumida? Vamos fazer o cálculo aqui. Seria 35 volts dividido por 0,333. 105 ohms. Seria a resistência de carga que consumiria, vamos dizer, a corrente máxima da fonte, sem ela precisar limitar. Eu vou botar intencionalmente uma resistência muito menor aqui. Então, eu vou começar inicialmente aqui, tirando esse indutor fora. Eu vou botar só um resistor aqui. Vejam, se eu botasse aqui 105 ohms, consumiria a corrente máxima, que ele está configurado conforme a nossa expressão lá. Mas não, eu vou botar um resistor menor, então ele ia consumir uma corrente
estratosférica, muito maior. 35 volts dividido por 10 ohms iria consumir até 3,5 amperes, pela lei de Ohm. 35 volts dividido por 10 ohms. 3,5 amperes seria a corrente máxima que surgiria. Mas nosso regulador de tensão está aqui exatamente em série. E aqui são os dois terminais da nossa fonte, no qual a gente está ligando uma carga externa. Eu abri aqui agora e organizei nossa simulação. E vou dividir o painel aqui. No painel de cima eu vou botar a tensão de alimentação e a tensão que surge aqui no nó de coletor. No de baixo eu vou botar qual é a corrente que tem na carga e a corrente que tem aqui no R2 e no coletor do transistor. O que a gente pode ver aqui? Vamos dar um zoom bem aqui em cima. Ele limitou a corrente no valor um pouquinho inferior ao planejado, né? Na teoria, se a gente levar essa expressão exatamente, seria 333 mA. Mas tem umas pequenas variações. Pode ser que aqui não tenha exatamente, nesse nó de base, não tenha exatamente 4,7 volts. Vamos ver que tensão que tem aquele nó base ali. A tensão que tem nele ali é 4,71 volts, uma pequena variaçãozinha. Talvez a queda de tensão entre base e emissor não seja exatamente 0,7. Vamos ver qual a tensão que tem entre base e emissor. Ó, é 0,9. Então, vamos ter que rever essa expressão aqui, botando 0,9 para essa tensão entre base e emissor. 0,953. Aí, se a gente substituir aqui dentro, muito provavelmente vai dar bem certinho, né, no valor da corrente que a gente está medindo. Que é a corrente circulando pela carga, que a gente dá o zoom aqui nesse gráfico das correntes, ficou em torno aí de 311 a 314 miliamperes. Por que é diferente em R2, que é aqui embaixo, circula uma corrente um pouquinho maior do que a que circula no coletor do Q1, que é aqui em cima. Então quer dizer que tem uma corrente um pouquinho menor aqui em cima do que aqui embaixo circulando no R2. A de pequena diferença entre essas duas correntes é porque a corrente que entra na base também sai pelo emissor. Então a corrente do emissor é da base mais do coletor. Por isso que ela é um pouquinho mais alta aqui, essa corrente em cima do R2 do que é lá em cima do coletor, esse nó de cima. A corrente do coletor está exatamente em cima da curva da corrente da carga, então elas são exatamente iguais. Toda corrente que passa pela carga passa pelo coletor. O que nos interessou? Limitou a corrente. Se a gente fosse aplicar 35 volts sobre 10 ohms, chegaria a 3,5 amperes, que é muito mais, né? Então, já nos mostrou que está limitando. O que mais é importante chamar atenção aqui? O que nos importou é que a tensão entre os terminais da carga aqui, eu vou adicionar ela num terceiro gráfico aqui. A tensão entre os terminais da carga, que é a que está aqui em cima, ela foi reduzida para só 3,11 volts. Porque 3,11 volts dividido por 10 ohms resulta nos 313 miliamperes aproximadamente, que é a corrente máxima que ela fornece. Tá, agora o que aconteceria? Então eu vou botar um resistor maior. 30 ohms. Ela limitou de novo, olhando as correntes aqui de baixo, em torno de 312 miliamperes aqui. 312, 313 miliamperes. No entanto, agora, como o resistor é maior, para circular esses 300 miliamperes precisa de uma tensão maior. Se a gente voltar aqui no gráfico de cima, a tensão que ele está fornecendo agora é 9,33 volts entre os terminais, dividido por 30 ohms da corrente que ele está limitando. Da fonte que ela vai permitir uma maior ou menor tensão dos terminais, desde que fique dentro da corrente que ela permita operar. Um ruidinho chato aqui no meu computador, eu não sei o que é, vai e volta e dá o ruído e para uns segundos. Tá complicado. Não sei se está cortando meu áudio para vocês também. Não, não.
Não, não, pra mim tá saindo normal. Oi, Diego. Pedro, tá normal. Tá ok. É que eu tô desconfiado Aqui porque. tá tudo tranquilo, tá normal o áudio. Tá, eu tô desconfiado porque a tela do Meet tá trancando pra mim também. Mas bom, não vou abrir mais nada. Além do LT Spice e da aula, não tem mais nada pra abrir. Então não tenho o que fechar também. Mas vendo bem isso, ele tá na condição limitando a corrente. Se a corrente se der um certo valor, ocorre aquele efeito, aquela extensão aqui vai tender a diminuir em relação a 0,7, então o transistor Q1 começa a desligar. Vamos fazer o oposto agora, vamos botar na condição em que não iria limitar a corrente. 105 ohms era a condição em que 35 volts iria consumir a máxima corrente. Se eu aumentar uma resistência maior, 120 ohms aqui, não deve limitar a corrente, né? Nessa condição, chegou aqui em a corrente no coletor em 259 miliamperes, que é inferior ao que ele estava configurado para limitar. Então, beleza, não está operando como limitador de corrente agora. O transistor simplesmente está permitindo passar tudo. Vejamos lá em cima. Entre os terminais da alimentação e coletor, que é os terminais que estão ligados à carga, agora ele está fornecendo 31,12 volts. Quando na fonte tem 35 volts, né? Na alimentação. Então tá aqui aquela questão da desvantagem que eu comentei, que ele nunca vai conseguir fornecer a máxima tensão nos terminais da saída. Porque ele consegue fornecer uma máxima tensão, que é essa tensão aqui, a alimentação até o coletor. Não consegue fornecer toda a tensão da fonte de entrada nos terminais da carga. Porque tem esse transistor em série, tem esse resistor que vai ficar o tempo todo em série também, então ele perde um pouquinho. Vamos ver outra situação aqui agora, como eu estava no início, em que eu tinha um indutor em série também com essa carga. Um indutor em série com resistor é típico comportamento do motor. Um motor de corrente contínua, por exemplo, teria esse comportamento. O que acontece? Se eu travo o eixo dele, ele diminui ainda mais, ele não tem a tensão induzida, que é a característica do motor DC. Então, um motor em que o eixo está sendo segurado, ele está rodando a uma velocidade muito baixa, ou até mesmo parado, ele tem exatamente esse comportamento. É só uma indutância magnetizante e uma resistência pequena dos enrolamentos. E agora ficou loucura. Quem é que vai me explicar o que aconteceu nisso aqui agora? Vejam bem, no início da operação, bem aqui no início, estou mirando em cima, nesse sinal rosa, que é a tensão nos terminais da carga. Então, simplesmente o circuito ligou e ele forneceu a tensão máxima nos terminais da carga. Beleza? No início, tudo bem. No ligar, até que carrega a indutância magnetizante, ele fornece tensão normal na carga. Mas chega no momento em que, se a gente observar na curva de baixo, olha só, corrente no R2 e corrente aqui no coletor também, que é a corrente que volta da carga, a corrente vai subindo. Que é normal porque no momento que se liga tem um transitório até que forneça tensão para carregar essa indutância e vai subindo, vai adquirindo, armazenando energia nesse indutor, vai subindo a corrente. Quando chegar na corrente típica em que a fonte limita, aqui em cima, nesse limite aqui mais ou menos, 311, 312 miliamperes, o que a fonte faz? Ela simplesmente diminui a tensão entre os terminais aqui, ó, de saída. Ela começa a desligar a Q1, né? Ela aperta e para de fornecer mais uma corrente, não permite que a corrente suba mais. Então ele diminui a tensão e estabiliza aqui na tensão entre os terminais de saída, que é suficiente só para manter aquela diferença aquela corrente fixa, que é a corrente máxima. Então, no início da operação, ele opera com uma fonte de tensão contínua, porque fornece praticamente toda a tensão da fonte, que é a alimentação em verde aqui, entre os terminais de saída. Perfeito. Mas, à medida que sobe mais a corrente, que a gente viu aqui embaixo, foi subindo a corrente, exatamente por causa do efeito dinâmico da indutância,
chega na corrente máxima e a fonte entra na operação de corrente constante. Então, ele diminui a tensão de saída para que garanta que a corrente não exceda aquele valor de corrente que está determinado por essa configuração aqui de baixo. Envolve a tensão do Zener, esse resistor e a tensão base emissor do Q1. Então, aqui a gente consegue observar bem os dois momentos. Primeiro, ele opera com uma fonte de tensão, no início, assim que eu liguei ele, aqui, que fornece praticamente toda a tensão da entrada na saída. E a partir do momento que ele atingiu a corrente máxima permitida, esse circuito começa a bloquear e diminui a tensão de saída entre os terminais da carga. Esse aqui é um dos tipos de limitador de corrente mais comuns, mais simples de se realizar. Vocês podem ver que ele tem até uma pequena não idealidade. A gente viu aqui que a corrente não fechou exatamente com o valor teórico que a gente tinha, porque a tensão entre a base e a emissora aqui pode variar um pouquinho, a tensão do Zener pode variar um pouquinho. Mas de uma maneira funcional, ele opera exatamente como a gente esperava. Ele consegue fazer o que a gente quer, que é a gente nunca passe do valor de 300 mA aproximadamente. Se eu quiser aumentar a corrente que ele possa fornecer, por essa expressão de baixo, para aumentar a corrente eu tenho que diminuir esse resistor aqui. Então vamos botar um resistor de 5 ohms aqui. Se a gente for fazer de novo a conta, vai ficar aproximadamente 4 volts por 5 ohms. Vamos fazer uma aproximação aqui. Vai ser aproximadamente 4,7 menos 0,93, que a gente viu que era a tensão base emissor, dividido aqui por baixo por um novo R2, que é 5 ohms. 754 mA seria a corrente máxima que ele poderia fornecer agora. Vamos abrir aqui a nossa licença poética para dizer: eu sei que esse transistor não pode operar com uma corrente de mais 500 mA, tá? Se botar mais 500 mA, ele vai queimar. Vai ter problema na prática. Eu mudei o valor de resistência aqui e nós vamos simular para ver o que acontece. Aqui na simulação, esse transistor pode até funcionar com mais de 500 mA. Mas como a gente viu na folha de dados dele, ele pode, na prática, vir a queimar ou estragar por ter uma corrente maior. Vamos rodar aqui. Qual é o valor estimado? 754 mA. 0,754 amperes. E na prática, a gente observa aqui que ele limitou em torno de 705 amperes. Porque a gente não considerou todas aquelas questões de que a tensão entre base e emissor do Q1, a tensão que surge no diodo D1 também é um pouco variável. Então, a corrente num valor de corrente alta porque eu reduzi o valor de R2. Se o R2 está dividido nessa expressão aqui de baixo, do Imax, é isso que a gente espera. Bom, vimos duas formas de operação, como tensão constante e corrente constante para essa mesma fonte. Vamos voltar para a aula lá e olhar agora como é que fica uma configuração que, em vez de limitar a corrente, ela limite a tensão e seja uma configuração que gera tensão constante. Isso a gente pode chamar também de regulador de tensão. Qual a motivação para se fazer uma regular a tensão? A gente já viu um pouco lá a parte de fonte de alimentação, que várias aplicações requerem tensões constantes de valores controlados, né? Assim como qualquer dispositivo requer um nível de tensão correto para operar. Eu até esqueci de comentar, uma aplicação típica desses circuitos de reguladores de corrente é para carga de baterias. Muitas baterias são carregadas com corrente constante, então se bota a bateria entre os terminais do carregador e o carregador permite só a corrente correta para carregar ela. Ela vai carregar sempre com a mesma corrente para que não sobrecarregue a bateria. Esqueci, surgiu aqui agora, aplicação do regulador de corrente também para carga de bateria. Voltando, rebobina aí. Regulador de tensão é um circuito que é capaz de fornecer uma tensão característica, uma tensão fixa na saída, apesar de ser alimentado com tensões variáveis. Um regulador de tensão a gente testou, inclusive, nas aulas sobre fonte de alimentação, usando um diodo Zener, e a gente pegava lá uma tensão que era resultado da retificação, que tinha uma baita modulação, e na saída ela gerava milivolts, uma tensão praticamente constante. E essa é a parte da eletrônica, converter uma tensão que é ondulada e, através da eletrônica, gerar uma tensão bem contínua na saída.
de acordo com o que a gente quer para nossa aplicação. Quando a gente fala em regulador de tensão, tem um termo aqui que se chama regulação. Regulação é o quanto vai, vamos dizer, ele vai errar a saída. Quanto a gente permite que ele erre. Por quê? Quanto maior a corrente for consumida, se a gente pegar o circuito de exemplo embaixo, uma corrente consumida pela carga é a corrente que sai pelo terminal aqui. Circula pela carga, que é a corrente drenada do nosso circuito regulador de tensão. Quanto maior a tensão consumida, em geral cai um pouquinho a tensão na saída. Mas cai pouco. Uma porcentagem, um valor pequeno. Uma fonte de tensão ideal, não importa se não tem nada entre os terminais, você mediu a tensão, ela tem a tensão fixa, 5 volts. Ou você botou 0,1 ohm, uma corrente enorme circulando. Você vai medir tem 5 volts ainda. Isso é uma fonte ideal. Todas as fontes têm uma chamada regulação, que é à medida que você drena mais corrente, cai um pouquinho a tensão. Até mesmo a rede nossa de distribuição de energia. Quando você consome mais corrente dentro de casa, você pode ver, dependendo, dá uma quedinha pequena na tensão. Você pode observar. Essa queda é pequena, no máximo talvez 5% ou 2%. Mas ocorre uma regulação, aumenta a corrente de carga, corrente consumida, cai um pouquinho a tensão entregue nas suas tomadas, no nosso caso aqui da eletrônica, na saída do teu circuito regulador de tensão. Então, a regulação ela é a diferença na tensão de saída entre as duas situações, em que quando ela não tem carga nenhuma ligada, corrente é igual a zero, e quando ela fornece a máxima corrente dela. Essa fonte aqui não tem corrente, ela simplesmente vai fornecer toda a corrente que tu quiser. Ela não é ideal também. Eu meço a tensão entre os terminais. Vai dar talvez 5 volts, dependendo do que a gente configurou, dependendo dos parâmetros do nosso circuito. Não importa como ele funcione ainda. Depois eu vou lá e boto a carga que vai fornecer a máxima corrente. Se é 1 ampere, 5 volts, vai consumir 1 ampere. Aí eu vejo qual a tensão que vai surgir nos terminais de saída, porque não vai ficar exatamente 5 volts, vai cair para alguma coisa 4.9, 4.95, 4.8 talvez. E a gente calcula qual a porcentagem de regulação que essa fonte gera, que é a tensão máxima medida, sem carga, menos a tensão mínima, que é a tensão que surgiu quando eu drenei a máxima corrente, dividido pela tensão máxima, vezes 100 para dar porcentagem. Então é comum aí a fonte ter uma regulação de 1, 2%. Isso não vai prejudicar nada. Isso é dentro dos parâmetros nominais dela. Tem topologias e circuitos mais complexos que você consegue aí ter uma regulação de milésimo de %, que é praticamente nada. Drenou 1 mA ou drenou 10 amperes da fonte, ela mantém exatamente a mesma tensão na saída. É um circuito mais complexo, envolve outros componentes aí, mas dentro da nossa simplicidade do circuito que a gente está estudando, que é fácil de acompanhar, esse nosso circuito tem uma característica boa ainda. Como é que a gente vai fazer então usando o transistor bipolar de junção e fazer um nosso regulador de tensão? Bastante simples. Peço que vocês olhem isso aqui de uma forma separada primeiro. Vamos olhar só para o que está para a esquerda aqui primeiro. Supomos que não tivesse nada que está à direita. Vocês lembram de alguma coisa? Vocês já viram esse circuito em algum lugar, né? Um resistor em série com um diodo Zener. Começamos pelo mesmo passo do circuito interior. Ou melhor ainda, a gente começou exatamente com uma fonte que é igual à fonte baseada em diodo Zener que a gente viu 6 aulas atrás. Lá quando a gente estava vendo tipos de diodos, não, quando a gente entrou em fontes de alimentação. A gente viu uma fonte baseada em diodo Zener, que era um resistor em série com diodo. A gente até viu umas equaçõezinhas de como projetar, como selecionar o valor do resistor máximo e mínimo. E sempre mantinha uma tensão constante aqui nesse sinal do meio. Assim como no circuito que a gente viu agora no início da aula, também mantinha uma tensão constante aqui no meio. Vejam que agora não é só a fonte com diodo Zener e um resistor, mas tem um transistor no meio do caminho. Nesse caso, vejam que a carga não está mais lá em cima, ela está aqui embaixo, ela sai do emissor do transistor, a corrente vai para a carga e retorna para o terra aqui. Então a gente analisa essa malha aqui de baixo. Ó. Porque a gente quer saber qual a tensão que surge na carga, VC, eu vou chamar aqui de tensão na carga,
A gente sabe que a tensão nesse nó interno aqui é a própria tensão do diodo Zener, uma tensão típica dele. Talvez esse diodo aqui seja 13 volts, eu acredito, porque está no modelo dele. Uma tensão típica aqui. E tem uma pequena queda de tensão também entre a junção base e emissor. E a gente aceita que tipicamente também é em torno de 0,7 volts. Então, se aqui o diodo Zener dá um valor fixo, vamos dizer 13 volts, queda de tensão entre base e emissor em torno de 0,7, a tendência desse circuito é que sempre tenha, entre os terminais de saída, aproximadamente 13 menos 0,7, que é em torno de 2,3 volts. Isso na análise bem simples que eu fiz, que é, se for 0,7 a tensão entre base e emissor, às vezes pode ser maior ou menor, e se esse Zener for 13 volts, eu preciso verificar ali no modelo dele o que diz, qual a tensão de fato dele. Mas vai tender a ter 12,3 volts na saída sempre. Tanto se tiver uma corrente de 1 mA ou se tiver uma corrente de 2, 3 amperes. De novo, eu estou dando exemplos de valores aqui, mas desse transistor aqui, se eu quisesse realmente 3 amperes, eu teria que trocar ele por uma capacidade de corrente maior, porque esse aqui suporta só meio ampere. Então, nesse caso aqui, a gente quer fornecer uma tensão contínua, constante. Então, vamos fazer uma coisa. Eu vou abrir a simulação desse circuito aqui e vamos ver como é que ele se comporta. Também está disponível para vocês lá, em fonte de tensão constante.asc. Esse mesmo circuito que eu estou abrindo aqui agora para vocês. Vamos limpar esses painéis aqui para a gente visualizar tudo junto. Primeiro momento aqui, eu vou botar a tensão de alimentação aqui em cima. 35 volts, conforme está a fonte. E eu vou botar a tensão que tem aqui, que é a tensão entregue nos terminais da carga, né? Qual outra tensão também é importante? A tensão no nó do meio aqui, porque ela que é a nossa referência, que é a tensão que o Zener gera. E eu vou dar um zoom aqui nesse gráfico de cima para a gente observar essas tensões. Ele é alimentado com 35 volts, que é bem o que surge lá em cima, tensão máxima lá. No nó emissor, ou terminal que vai para a carga, aqui no centro, está exatamente 12,28, que é quase o 12,3 que eu teorizei, que eu falei na aula. E no V base, que esse corresponde à tensão que tem nesse nó aqui no meio, que é a tensão que está sobre o diodo Zener, tem 13,018 volts. Eu chutei bem, tá? Dizia no modelo aqui 13, eu não lembrava qual o valor que eu tinha escolhido, mas esse diodo Zener é característico de 13 volts. Depois de uma queda de tensão que tem entre base e emissor, aqui só sobra, podemos se dizer de uma forma grosseira, 12,3 volts. Nesse meu caso aqui, eu vou botar a corrente consumida pela carga. No início ela consumia 0 mA, ligou ela está consumindo 130 mA e a tensão está praticamente constante. Vejam bem os gráficos aqui. A tensão da saída fica quase constante. Eu vou fazer uma consideração assim, seguinte. Eu não projetei essa fonte aqui para suportar uma corrente muito alta. Mas vamos assumir que a corrente máxima que ela possa suportar é a corrente máxima que o Q1 suporta, 500 mA, ok? Eu só estou dando um valor aqui. 500 mA, então eu vou diminuir bastante a resistência para que com o tempo ela atinja o valor da corrente máxima que eu defini agora. 500 mA é a corrente máxima que vai fornecer. Por aqui, principalmente porque é a corrente máxima que o transistor Q1 opera. Se eu vou ter aproximadamente 12 volts entre os terminais de saída, e eu quero 500 mA, eu preciso ter 12 volts dividido por 500 mA, 24 ohms. Essa vai ser a resistência que vai levar a consumir 500 mA, que é a corrente que agora eu disse que seria a corrente máxima. Então, levou mais tempo ainda. Vou simular mais um pouquinho de tempo aqui para chegar lá próximo dessa corrente. De fato chegou lá. A corrente de carga chegou em torno de 500 mA. Essa dinâmica que a corrente de carga começa baixa é por causa dessa indutância em série aqui.
Inicialmente ela tem corrente zero, então vai crescendo a corrente na carga até estabilizar lá em torno de 500 mA de fato. Agora eu vou remover esse sinal aqui de cima, porque eu quero que vocês consigam ver em detalhes qual a tensão de saída. Dá um zoom aqui na parte de cima do gráfico. Vejam que lá no início, quando a corrente consumida pela carga era zero praticamente, aqui no gráfico de baixo, a tensão fornecida era 12,27 volts nos terminais de saída. Então eu vou pegar e vou anotar isso aqui, porque eu quero calcular quantos por cento de regulação tem essa minha fonte. Não é um regulador ideal. Então eu vou anotar aqui, cálculo da regulação de tensão. Regulação. A tensão máxima na saída do meu circuito é 12,27 volts, medida com corrente quase zero. 0 amperes na carga. Para nós coincidiu quando a gente ligou, mas eu poderia simplesmente botar um resistor de 10 kΩ ali, que não vai consumir praticamente nada de corrente. A tensão mínima é a tensão que tem nos terminais de saída quando a corrente chega na corrente máxima que eu especifiquei, que seria olhar lá no final da curva, quando a corrente chega lá em 500 mA, a corrente máxima está sendo consumida. E qual a tensão que ele consegue gerar na saída? 11,95. Então a tensão mínima foi 11,95 volts. Porque não é um regulador ideal, ele dá uma pequena queda. É indesejável, mas aí é uma queda pequena. Qual o cálculo da regulação agora? Tensão máxima, 12,27, menos a tensão mínima, dividido pela tensão máxima, vezes 100. Isso vai ser nos nossos valores aqui. 12,27 menos 11,95 dividido por 12,27 vezes 100. Alguém que está acompanhando quer me adiantar a resposta? Senão vou fazer o cálculo aqui também. Para conferir. Menos 11,95 dividido por 12,27 vezes 100. 2,6%. Então, ficou em 2,6% a regulação dessa minha fonte. Olha, uma fonte razoavelmente bem boa. Não acho que seja ruim isso aqui, uma regulação baixa para mim. Interessante. 2,6% é uma fonte super simples de se realizar. Mas, bom, essa é a regulação em relação... Uma regulação em relação à corrente de carga ser maior ou menor. Nos dois extremos. É zero de carga e carga máxima. No máximo para 2,6% a tensão entregue na saída, que deveria ser constante absolutamente. Mas eu acho razoavelmente boa essa carga. Ainda mais, eu vou deixar aqui uma carga que tem uma dinâmica mais rápida agora para mostrar outro efeito para vocês. Agora eu só fiz a carga uma distância menor, a carga chega na corrente máxima mais rápido. Outra coisa é, essa topologia de fonte, tensão contínua, ela é quase imune à variação da tensão da alimentação. Se a minha tensão de alimentação for o resultado do retificador, como a gente viu lá, pode ser que eu tenha 30 volts com uma amplitude de 10 volts, que vai de 30 a 40, em 120 Hz. Que no nosso caso seria aquelas componentes que saem do retificador, né? Um retificador de onda completa gera não 60 Hz, ela gera pulsos em 120 Hz na saída. Se eu for simular um pouquinho mais de tempo aqui, eu consigo ver esse efeito. A tensão da alimentação é essa aqui, em verde. Momentos que ela chega em 30 menos 10 e 30 mais 10. Então ela vai de 20 a 40 volts. É bem mal regulada essa tensão na entrada do meu circuito. Mas nós temos uma fonte regulada e na nossa saída, eu vou ver aqui essa tensão emissor, que é esse nó de baixo, que é a terminal de saída da fonte. A gente tem aqui um lindo sinal que tem uma pequena ondulação de 50 milivolts somente.
Então, mesmo que a tensão de entrada ficou entre 20 e 40, que é a tensão de alimentação, imagina, em um momento era 20, outro era 40, dobrou, metade do dobro. Ele só permite 0,52 milivolts de tensão de ondulação passar para a saída. Então, mesmo que ele é alimentado com uma tensão com ondulação enorme, ele consegue regular perfeitamente e entregar uma tensão na saída quase constante. Olha só, entre 11.955 e 11.905 aproximadamente, que é razoavelmente constante. Agora eu estou falando da condição em que a carga está consumindo a mesma corrente o tempo todo, tá? Não é aquela regulação que a gente estava vendo antes. É simplesmente observar que ele é imune praticamente à variação da tensão de alimentação dele próprio. Ele consegue entregar uma tensão bem constante na saída. Por quê? Ele herdou a mesma característica que a gente tinha visto para a fonte simplesmente do diodo Zener. Ele consegue atenuar um monte essa ondulação da alimentação e entregar só o que a gente realmente quer na saída com uma tensão praticamente constante. Então isso aqui é uma topologia bem simples. A gente poderia montar em casa isso aqui. São poucos componentes, uma plaquinha simples. E já serviria para fazer um monte de coisas aqui, porque a gente já tem uma fonte de tensão contínua. Só botar um retificador na entrada aqui e vamos para o abraço. A tensão de saída, então, ela é resultado da tensão do diodo Zener menos a tensão base emissor. Se eu quiser ajustar a tensão de saída, troco o meu diodo Zener. Por essa fonte ser um tipo de linear também, ela está atrelada a umas mesmas limitações, que é a tensão máxima de saída nunca vai ser igual à alimentação. Mesmo que eu bote um diodo Zener com 30 volts, nunca vou conseguir chegar a 35 volts na saída, vai ter sempre uma pequena queda de tensão em cima desse transistor. Por ter tensão e corrente simultaneamente em cima desse transistor, Q1, ele vai ter uma potência dissipada razoável aqui. E ele também vai sofrer aquele efeito da regulação que a gente calculou, que foi entre a corrente mínima e máxima de alimentação variou 2,6% a tensão de saída, que é pouquinho, mas variou um pouquinho. Isso é resultado, em grande parte, de que o ganho do transistor Q1 é limitado. Se o ganho do transistor Q1 fosse mais alto, teria uma regulação menor também. Apesar de aumentar a corrente fornecida, não cairia tanto a tensão nos terminais de saída. É uma característica de uma fonte simples, né? Vamos e convenhamos, isso aqui é uma fonte bastante razoável de se construir, porque ela tem poucos componentes. Talvez o mais difícil seria aqui, pegar um transistor de potência para botar no lugar do Q1 e botar ele num dissipador bem grande para suportar. Porque vejo no pior caso, quando tiver a maior tensão de entrada e a corrente máxima da carga, ele vai ter de tensão. Um terminal ele tem 35 volts, no outro terminal ele tem 12, que é a tensão da carga. E a corrente é a corrente máxima, 0,5 amperes. A potência dissipada em cima dele é tensão vezes corrente. Significa 35 menos 12 é a tensão que tem em cima dele. 35 menos 12 dá 23. 23 vezes 0,5 amperes. Fazendo uma estimativa grosseira, daria em torno de 11,5 watts em cima desse transistor. Chama atenção de novo, eu não estou dizendo que eu usaria esse BC547 aqui nesse caso. Na simulação ele se comporta bem. Na prática, eu vou ligar durante um segundo com 11,5 watts e ele vai se vaporizar. Nós não vamos ter nem notícia de onde ele foi parar. Ele vai só soltar a fumacinha mágica dele e deixar de funcionar nesse momento. Então a gente escolheria um outro transistor com uma capacidade de dissipar essa diferença de tensão vezes corrente, que é a potência máxima dele. Bom, aqui a gente viu aqui dois tipos de fontes que são bastante funcionais e que servem para um monte de coisas. E agora, vocês que são mestres em fontes de alimentação, já viram vários tipos de fonte de alimentação, já viram agora como implementar fonte de tensão e de corrente constante aqui, usando o transistor bipolar de junção. Resolva um problema para mim. Eu sei que eu consigo comprar uma fonte que é uma fonte de tensão contínua e que limita a corrente. E são fontes que vocês vão encontrar nos laboratórios do CETIBS, vocês conseguem comprar na internet, uma fonte que tem ali a corrente máxima que ela fornece e a tensão máxima e a tensão constante que ela gera na saída. Seria uma fonte bastante funcional, assim, porque você poderia alimentar diferentes cargas, ela teria proteção contra sobrecorrente, porque se você fizer curto-circuito nela, ela vai limitar a corrente.
Se você não estiver fazendo curto-circuito, ela vai gerar a tensão que você quer nos terminais de saída. Vocês viram aqui esses dois circuitos, né? Limitador de corrente e regulador de tensão. Como é que vocês juntariam esses dois circuitos agora para que tivesse essa característica de uma fonte capaz de gerar uma tensão constante, mas capaz de limitar a corrente também ao valor que a gente escolher? A gente pode escolher um diodo e um resistor ali e determinar a corrente máxima que ela vai drenar. Como é que vocês fariam aí? Pensem, talvez assim, para simplificar, como é que vocês montariam esse circuito e esse para ter essas duas características que limita a tensão e limita a corrente também? E aí, Gustavo? Eu estou aceitando até palpites, não estou pedindo para vocês darem uma solução completa ou correta de primeira, assim. Até mesmo porque o simulador tá aí. Se a gente quiser, a gente vai pro simulador e tenta, né? Faz um teste, será que funciona? Não. E aí, qual o palpite de vocês? Nesse circuito aqui, que aquele que controla a corrente, né? Esse R1, ele tá aqui só para ficar em série com esse diodo D1, para que o diodo D1 gere a tensão, aquela característica dele, que seria 4,7 volts, né? Que a gente viu na medida. Então, se não tivesse D1, ele não conseguiria surgir essa tensão de 4,7 volts aqui. Então, esse é mais ou menos o papel do R1, tá? Ele não influencia diretamente no cálculo da corrente que ele vai limitar. Ele basicamente está aqui só para fornecer uma polarização mínima para o diodo. Poderia ser talvez um resistor um pouco maior aqui, ou um pouco menor, que não influenciaria. Não, esse Uhum. R1 não entra no cálculo da corrente que ele limita por esse efeito que a gente estudou aqui na malha de baixo. Então, conseguir aquilo lá não é exatamente mexer no R1 ainda. Aquele R carga ali no final, professor. Isso O que seria se mudasse o valor dele? foi o que a gente fez durante a simulação, lembra? Eu falei para vocês, olha, se a carga fosse 105 ohms, consumiria a máxima corrente. Aí eu botei um valor de carga baixo, que é o que a gente está ligando ali, né? Daqui a pouco eu liguei uma coisa que não era para ter ligado na minha fonte, e aí a resistência era menor. E aí eu simplesmente altero o que eu estou conectando nos terminais da minha fonte. Aqui estão os nossos terminais da fonte. Aqui ela é fora dela, né? É o que a gente está Sim, conectando nela. O objetivo no caso, principal. nós só Desculpa. aumentamos ela do valor. Não daria pra diminuir ela, ver o que aconteceria? Se ele não aumentaria a tensão lá direto lá? Mas foi o que a gente fez no início. No início a gente botou um resistor bem pequeno para observar que ele diminuiu a tensão dos terminais para limitar a corrente. O primeiro valor que a gente botou acho que Mas não foi foi 10 ou 20. Oi? Podia repetir? Trancou para mim aqui. Não, mas não foi com a chave fechada. Deixa eu voltar aqui no circuito. Mas a gente O meu, não. o meu, meu nicho tá travando. Ah, pode ser o meu também tá um pouquinho. A gente chegou a simular ele no início com valores de resistência menor, tipo 10 ou 5. O que acontece? Como a corrente é limitada por essa parte de baixo aqui, quanto menor a resistência que eu tiver, eu posso chegar até o limite e fazer curto-circuito. Ele não vai permitir mais corrente, ele vai diminuir a tensão entre os terminais, vai diminuir, diminuir, diminuir ainda mais. Vou pegar só um exemplo, vamos testar dois valores aqui, tá, Gustavo? Aqui, ó, Sim, sim. entre os terminais tem agora aquela mesma situação. Ligou, aí depois ele limitou, né? Quando ele limitou aqui a tensão, porque a corrente chegou num valor muito alto, corrente da carga aqui, ó, a corrente da carga chegou no valor máximo. Ele limitou a tensão em 3,11 volts aqui, ó, né, nessa região. Se eu botar uma carga bem menor, só 1 ohm, a corrente da Sim. carga chegou no mesmo valor e ele limitou agora em 0,3299, ó, Sim, sim. em centenas de milivolts só, para que a corrente não exceda Não, daquele valor. Então isso aqui é a carga do lado de fora, a gente não consegue mexer nesses parâmetros aqui. Isso é aquela parte que a gente sim. não consegue prever, né? Isso aqui é a maluquice aquele do operador que vai lá e fazer curto-circuito entre os terminais e botar 1 miliohm. E a fonte simplesmente funciona porque ela diminui a tensão da saída para microvolts, 600 microvolts, para garantir que a corrente fique dentro dos parâmetros da corrente esperados. Então, isso é o lado de fora, é a parte que a gente não controla.
Eu ia falar pra colocar que nem a gente fez pro circuito de Darling, botar dois diodos antes, só que daí não, a gente não tem um outro. Como é que se fala? Um outro. Ah, eu esqueço o nome do componente. O transistor? Não, isso, ah, transistor ali, só que acho que não mudaria nada por causa que diferente da. Ah, sim, a gente poderia sim fazer a configuração da Arlington aqui. Eu vou te mostrar só como a gente poderia fazer, tá? Não que isso seja a solução que eu estou pedindo. Mas a gente poderia sim fazer a configuração da Arlington aqui. E nesse caso a gente teria que pegar esse transistor aqui e botar ele de alguma forma assim. Se a gente Mas ligasse. não é isso, né, professor? Não é essa a solução. Isso aqui não vai regular a tensão e corrente simultaneamente ainda. Mas seria mais ou menos Ah, assim, ó. Se o terminal de saída fosse daqui e o outro fosse daqui. Isso aqui seria a configuração da Arlington botando. Geraria o dobro. O dobro não, multiplicaria os ganhos dos dois transistores, né? sim. Hum, talvez teria vantagens da dele. Ele seria mais preciso em controlar a corrente, mas nesse caso não resolveria. Ele ainda não iria fazer as duas funções, limitar a tensão e corrente. Ainda não faria as duas funções, porque são circuitos bem diferentes, né? Se a gente Sim, voltar sim. lá na aula. Mas pensem fora da caixa aí, sejam criativos. O que vocês fariam se precisassem fazer isso? Olha que eu fiquei uns minutos assim, ó. Tá, mas peraí. As fontes que a gente compra regulam tensão e corrente. Como é que elas fazem? Dá pra fazer. Uhum. Pensa numa coisa aqui. Imaginem que a gente quer. Primeira coisa. Eu quero que a tensão seja regulada com precisão. Então eu vou botar o regulador de tensão mais perto da saída. Então a saída seria com esse circuito aqui, que é o que regula a tensão, né? Sim. Só que, em vez de eu fornecer para ele uma tensão constante, uma fonte ideal, eu boto um regulador de corrente antes dele. Então, antes aqui, eu boto um regulador de corrente ligado aqui. Esses terminais aqui não seriam uma fonte ideal, seriam os terminais de saída do regulador de corrente. E a gente pode testar isso. Eu só vou pegar os dois e vou compor junto para mostrar qual é a ideia, ok? Sim, sim. O problema era como é que eu conseguia fazer ele gerar, ele ao mesmo tempo dar uma tensão contínua e também limitar a Sim. corrente da carga, né? Sim. São duas condições. Se a carga estiver consumindo pouca corrente, ele vai fornecer a tensão correta, que é esse caso aqui. Ok. Agora a gente pode fazer outro caso. Vamos diminuir a resistência para que a carga consuma mais corrente. Se eu diminuir por 10 a resistência, vai aumentar por 10 a corrente, né? Entendeu? Se eu diminuir por Sim. 10 aqui, deveria ir para 1,2 amperes, que é muito mais alto do que os 300 miliamperes que está configurado no primeiro estágio, pelo valor do diodo Zener e pela resistência que a gente configurou. Então agora eu vou rodar novamente a simulação com uma carga que tá sendo errada, ela está consumindo mais corrente do que deveria. Eu vou dar um zoom bem aqui no iníciozinho, para ver o efeito. O que aconteceu no início? Essa carga tem uma componente indutiva, como a gente já viu, e a corrente sobe lentamente. Ó. Quando a corrente na carga chegou nos 300 miliamperes, que era aquela corrente característica que a gente quer que limite, o que aconteceu? O segundo estágio, ele não enviou isso. Para ele, é tensão contínua, ele vai continuar jogando 12 volts para a saída. Tanto é que, olhando aqui a tensão vermelha saindo do segundo estágio, ele saiu largando 12 volts e continuou largando 12 volts na saída. Para ele, ele não vê nada, ele só larga 12 volts. Não Mas mudou no aí. caso daí. Oi? Não mudou o caso daí que tava saindo. Esse segundo estágio, né? Que é o estágio de controle de Sim. tensão constante. Só que, aí, quando chegou a corrente de 300 miliamperes lá, que é a corrente máxima, o primeiro estágio diminuiu a alimentação do segundo. Tá vendo? O primeiro estágio, em azul aqui em cima, começou a Sim. reduzir e diminuiu a alimentação do segundo para limitar. E uma vez que o segundo está sendo alimentado com uma tensão tão baixa, ele já não consegue limitar mais. Ele já não consegue gerar os 12 volts que ele queria gerar. Ele acaba reduzindo a tensão entregue para a carga. Porque, Ah, tá. vamos olhar uma Entendi. coisa, de repente ele foi lá e começou a fornecer 3,11 volts só para carga,
que aí limitou nos 311 miliamperes que o primeiro estágio queria fornecer. Entendeu? A gente botou ele trabalhando de forma hierárquica. O regulador de tensão, que é o segundo estágio, ele é sujeito a o que o regulador de corrente fornece para ele, alimenta ele. Então, por esse caso aqui, se a corrente consumida for maior, o regulador de corrente vai diminuir a tensão fornecida para o segundo até que fique dentro dos parâmetros dele. E quando a tensão for muito baixa de alimentação do segundo, ele não vai conseguir manter os 12 volts na saída. Que é o que a gente observou. Quando a corrente chegou no limite, o primeiro estágio, que fornece a tensão em azul aqui para o segundo, fez cair a tensão que ele estava fornecendo para um nível tão baixo até que não crescesse mais a corrente da carga. E a corrente da carga estabilizasse no que ele quer. Claro que nessa situação em que a corrente é constante, o segundo já não consegue mais regular a tensão, né? Ele já se entregou, ele não consegue mais corrigir. Ele vai entregar tudo que ele puder, mas já não funciona como um regulador de tensão. Nesse caso, quem está mandando é o primeiro. Só o primeiro, no caso, que tá regulando a tensão. O primeiro está diminuindo a tensão entregue para o segundo para regular a corrente, né? Ah, tá. E o segundo, como recebe uma tensão tão baixa que ele não consegue mais regular e gerar os 12 volts que ele queria, né? Agora, no caso, ele para de fazer a função que ele tinha. O segundo não consegue regular a tensão, mas aí quem manda é o que está regulando a corrente, que veio antes. Mas vejam que isso aqui não é um circuito difícil de se construir. Uma fonte tanto que regula a tensão quanto a corrente. E aí, se chegar no momento lá que eu retomar e voltar de novo uma resistência mais alta, ele simplesmente vai fornecer a tensão normal na saída. Tem uma situação curiosa que a gente pode fazer aqui, em vez de fazer uma carga indutiva, a gente pode botar uma carga altamente capacitiva. Porque o capacitor, quando for ligar ele vai exigir uma grande corrente para carregar os terminais dele, quando ele for ligar. E aí a corrente vai operar no sentido contrário. O que aconteceu aqui nesse caso oposto? A tensão entrega entre os terminais de saída, ela cresce lentamente. Porque inicialmente o capacitor está com 0 volts. Enquanto não for entregar... Eu preciso tirar esse nó de corrente de carga, porque agora ele não está representando mais a corrente da carga. A corrente da carga está em paralelo, né? O capacitor e o resistor. Então eu vou botar esse aqui como sendo a corrente de carga. Se a gente observar a corrente entregue para carga, que na polaridade correta ela é essa aqui, inicialmente ele fornece a corrente máxima que pode. Olha aqui. 311 miliamperes. Só que esses 311 não são suficientes para carregar rápido o capacitor. Então, o capacitor vai carregando lentamente, que é o que mostra aqui em vermelho, ó, que a tensão na saída vai subindo lentamente. Aí, quando a tensão de saída chegou nos 12 volts, que é o que ele quer, perfeito. Aí ele diminui a corrente injetada no nó de saída e fica só com a corrente que o resistor consome. Esse é o No caso, efeito. ele daria. Professor, no caso, daria para diminuir o resistor? Tocar o resistor, o capacitor? Diminuir a capacitância dele? Diminuir sim, Pra ele- vai tornar ele mais rápido, né? Sim. Tem micro. Então, estabilizaria ou somente diminuiria o tempo necessário para. Só diminuir o tempo necessário. Porque aí com a mesma corrente, olha só, com os mesmos 300 mA sendo fornecido, 311, ele carrega mais rápido o capacitor. E aí chega naquela condição em que ele para de limitar a corrente e ele passa a só ajustar a tensão aí. Sim. Quanto menor o capacitor nesse caso, mais rápido ele vai conseguir fazer essa carga do capacitor. Olha só, agora ele faz em menos de 1 milissegundo aqui. Bem rápido. Mas veja o comportamento, ó. No início, ele limita que só forneça os 311 miliamperes aqui na saída de fato. E aí, quando chegou Sim. na tensão dos 12 volts, beleza, ele diminui a corrente que ele está fornecendo para manter a tensão constante nos 12 volts. Isso é uma fonte com as duas funções automáticas, né? Nos dois sentidos. Beleza, Pedro? Tá saindo aí. Valeu, um abraço. E já foi, Pedro. Ele mandou um tchau aqui no chat e não deu tempo de responder. Beleza, pessoal? Isso aqui, na verdade, era o cerne da nossa aula, a mais importante que a gente tinha que ver, que é a questão de fonte de tensão e de corrente constante.